Vamos então entrar mais num assunto que repetidamente falamos esse versículo, mas nós vamos apegar a um termo desse versículo que falou muito comigo essa semana passada, essa semana. Está baseado em 2 Coríntios 2,14. É um versículo conhecido nosso e precisamos deixar que essa palavra ela penetra e divida juntas e medulas, alma e espírito. Você saber o que é alma e o que é o espírito. A alma, nós temos que fazer ela o quê? Morrer, que é a carne. E o espírito tem que o quê? Viver em nós. Por quê? É o que diz lá o Senhor Jesus, ainda no seu tempo de carne, ele diz, o espírito que dá o quê? Vida. A carne para nada aproveita. Então nós, uma vez fazendo morrer a nossa natureza terrena, quer dizer, não dá alimento para ela mais. Qual que é o alimento da carne? Prostituição, adultério, lascívia, ira, discórdia, facção, inveja, glutonaria, bebedices e coisas semelhantes a essa. Você fortalece a tua carne, o que acontece? Você vai ver logo a reação dela. E vai ser testado, porque o dia promete muita situação. Eles vão te cutucar, vamos ver o que vai sair. O que sair vai dizer, você está na carne ou você está no espírito. E a carne, para nada aproveita. Então você vai colher o que eu e você plantamos na carne. Agora, se você está no espírito, ele dá o quê? Vida. E vida com abundância. Assim é, pessoal. Então essa palavra vem dividir alma e espírito para você se ocupar durante o dia. O que você está fazendo? Carne ou espírito? Está andando em qual? Precisamos. 2 Coríntios 2,14, ele vem dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre o que? Nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Então, aqui o Espírito traz uma interrogação desafiando a igreja. Quem é? Ele diz, quem é suficiente para essas coisas? Você se sente suficiente para estar vivendo em Cristo? Porque se você estiver em Cristo, está Deus. E Ele me conduz sempre o quê? Em triunfo. Então, o tema é triunfo. Não há derrota para quem está em Cristo. Porque Deus em Cristo nos o quê? Conduz. Quando alguém é conduzido por Deus e entra em derrota? Não existe. Porque quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. E diz Paulo ainda, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então nós precisamos, abençoado, de saber que é Deus que nos conduz em Cristo. Nós falamos que você não pode ir a Deus a não ser por Cristo. Não tem outro caminho. É o único mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Porque Cristo está onde? Na terra, no horizontal. Deus que estava no vertical. O que ele fez? Criou Cristo, que é sabedoria e poder, habitou nisso e veio sobre a terra para instruir a igreja a viver com ele aonde? Na terra. Eles propõem para o povo que você vai viver com Deus aonde? No céu. Olha, perca de tempo, abençoado. Se Deus está na terra,
Como que você vai viver com ele no céu? Perdendo tempo. E as religiões todas ensinam isso. Nenhuma ensina o que nós ensinamos, que é a graça. Que Cristo está onde? Na terra. É o mediador. Se ele não tiver, ninguém vai ao Pai. Que é o único mediador entre Deus e os homens. Então, o que acontece? Quando você perde essa visão, você perde a visão espiritual. Aí a pessoa anda o quê? Na carne. Esse é o divisor de água. Nós temos Deus nos conduzindo, porque nós temos o quê? Cristo. É o que Paulo diz, Cristo em vós. Por isso que você é chamado de quê? Cristão. O que é um cristão? São Cristos na terra. Como Cristo na terra? Com sabedoria e poder de Cristo. Porque Ele é a porta que se abriu para nós entrarmos no mundo espiritual, que é o mundo dele. É o Cristo, o que? Ressuscitado. Ele está vivo ou está morto? Está vivo. E aonde? Em nós. Olha que privilégio que nós temos. Muitos são ensinados que, pelo sistema, que nós não valemos nada diante de Deus. Que nós somos o germezinho, somos fruta podre, somos um zero à esquerda. Se você considera desse jeito, realmente Cristo não está em você. Mas se você considera que é um filho do Deus vivo, lavado e remido no sangue de Cristo, então você tem quem? Cristo habitando em você. Então, a partir daquele momento, você é nova o quê? Criatura. Você olha no espelho e você vê quem? Isso que é bonito. Qual é a imagem que é refletida no espelho para você? Você é um vaso especial aonde Cristo habita. E Deus em Cristo nos conduz o quê? Sempre. Sempre triunfo. Desde que você acorda até você deitar, você está com essa mensagem aonde? Na mente. Você levanta e diz, hoje é o meu melhor dia. Hoje é dia de eu experimentar o quê? O triunfo. Quando fala em triunfo, abençoado, porque você está caminhando para um alvo, não é isso? O triunfo não é simplesmente uma palavra bonita, não, é porque você tem muitos desafios durante o dia. Não é? Com família, com trabalho, com relacionamento, né? Com as mentirinhas do corpo, que são as doenças, os relacionamentos, as negociações que o mundo oferece. Então você tem muito desafio. Quando você acorda, você tem que pagar boleto, né, Sonora? Que não para de chegar, né, Maria Senhora? E são muitas coisas, necessidades diversas, cada um de nós temos. Projeto, não é? Projeto que você tem para realizar são desafios. Que se você e eu não tivermos esse versículo de 2 Coríntios 2,14, nós podemos ser bloqueados por uma dessas nossas necessidades. Paga isso, paga aquilo, recebe, tem uma situação com filho, com parentes, com trabalho, visão, das mais variadas possíveis que você tem, porque essa graça, sabe o que ela faz? Ativa a gente a adquirir coisas. E você não para. Você fala, antes eu estava quieto, agora o que eu estou pensando em fazer? O que é isso? É a graça de Deus que mostra que você tem triunfo enquanto você estiver vivendo nessa terra. Você tem triunfo porque você tem conquistas a ser realizadas. E isso é o quê? Em Cristo. Deus em Cristo te conduz para isso. Nós não podemos ser daqueles que param, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. O que é retroceder? É só parar. Quando você para, você retrocede. Não tem como. Toda vez que você para, você retrocede. Então é necessário que você continue caminhando, meu irmão.
Você não pare por nada. E a confissão sempre é essa: Deus em Cristo me conduz sempre. Sempre. E essa é a fragrância que nós temos. Esse é o bom perfume, o bom cheiro que você tem. Qual o cheiro? Do sucesso, do triunfo. E ele diz que isso manifestaria, olha aqui para você ver, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quer dizer, então tem duas classes aí, os salvos que triunfam e os salvos que não triunfam. Olha, e você é o salvo que o quê? Triunfa, porque você está ouvindo. Eles vão ver a sua família, a melhor família. Eles olham, que caramba é essa? Que coisa é essa? Na atual conjuntura, a família toda ali abençoada, completa, os pais reinando com os filhos. Olha, isso será admirado pelos salvos e os não salvos. Porque é o que ele diz aqui, ó. Tanto os que são salvos como nos que se perdem. É o filho da perdição. Se perderam, esses não chegam nunca no reino de Deus. E nós temos que ser esse testemunho. Agora, nós temos que andar como o quê? Cristão. E não como crente. E não como evangélicos. Nós temos que andar como Cristo. E você faz parte de qual igreja? A de Cristo. Não tem outra, meu irmão. Se você fizer parte de uma outra, você está dividido. E a casa dividida, ela não subsiste. Por isso que a vida da pessoa vira o quê? Um emaranhado, que ela não tem olhos para ver nada de bom no futuro. Ela olha e diz: e se tá ruim hoje e amanhã então? Por quê? De falta o quê? Que nessa boa palavra, que Deus em Cristo nos conduz. Olha, você não é conduzido pela tua família, você não é conduzido pela tua esposa, você não é conduzido pelo teu esposo, pelos teus filhos. Tem gente que valoriza a família mais do que Deus, meu amigo. Muito mais. E Jesus diz: aquele que não deixar pai e mãe não é digno de mim. Olha, então você tem que desligar dessa dependência de todos para depender única e exclusivamente do Senhor. E é esse evangelho da graça que tem a tesoura para cortar o umbigo, que dependência depende um do outro. Sem essa pessoa, qual é o termo que usam muito? Ele é minha âncora, não. Ele é... não, essa pessoa é tudo para mim. Tem uma expressão que usa muito aí. E aí ele deixa de depender do Senhor e Deus não conduz aquela pessoa. Porque para ser conduzido em Cristo, você tem que ser um com Ele. Não dividido. Então a graça dá essa qualidade de vida. Porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça. Porque é uma nova etapa de glória que a igreja entra, que chama a sobre-edificação. Tem o fundamento trazido por Paulo, maravilhoso. Aí vem o outro, edifica, e é Dr. José Luiz, e ele morre e faz o que tinha que fazer. Hoje estão adorando ele como imagem. A palavra diz que não terás imagens de escultura e de nada na terra que roube a glória de Deus. E eles estão com a imagem. Vão se lascar, porque Cristo não está ali. Cristo está na sobre-edificação. Louvamos sim o edificador muito. E como? Mas passou, hoje é uma nova etapa de glória, que ele não participa, mas nos levou a participar. Glória ao Senhor por isso. E eu louvo muito, porque a minha vida mudou na edificação. Completamente, totalmente, para 1000 vezes melhor. Então eu tenho que glorificar. Porque Deus em Cristo
sempre nos conduz em triunfo. Assim é, pessoal? Então, e Paulo mostra aqui que nós somos o bom perfume de Cristo no conhecimento e em triunfo. Olha, isso aqui é muito sério. Você e eu temos que ter a mesma disposição mental, o mesmo parecer. Nós temos que ter a mesma sabedoria. Nós não podemos ter outra sabedoria a não ser essa. E nós precisamos de ordenar a nossa fala, conduzir de forma que as pessoas vejam Cristo aonde? Em nós. Olha, e o mais bonito não é você falar, é eles ver que nós somos diferentes. Carta escrita, lida por todos os homens. E vem a fragrância do conhecimento e do poder de Deus em nós, que é o que? O triunfo. Eles podem ver você passando por dificuldades, lutas, pode ser pequena, média ou grande, mas eles vão ver que você não usou as armas dele e se safou daquela situação, e você e eu estamos melhores do que quando a tribulação nos pegou. Eles têm que ver isso. E nós somos lidos por todas as pessoas. Você acha que você sai na rua aí, atravessa a esquina, ninguém te viu? Os olhos das pessoas admira quem? As pessoas, meu irmão. Se você está bonito, se você está feio, se você está alegre, se você está triste, eles te veem e nomeiam segundo o que te vê. Porque está escrito que somos carta de Cristo, lidas por todos os homens. E fragrância sai da nossa vida. Será que eles estão sentindo o bom perfume do conhecimento e do triunfo? Eles estão vendo você triunfando, eu triunfando, ou eles estão vendo eu para baixo? É o que nós falamos, dito Moisés para a igreja do Antigo Testamento. Só estarás por cima. O que é uma pessoa por cima? Eles falam, aquele está por cima da carne. E olha lá como é que ele está. Só estarão por cima. Por cabeça quer dizer você que está no controle da situação. Porque você é habilidoso, você tem uma sabedoria, você tem um poder que faz com que você domine a situação. Eles dizem, chama ele lá que é ele ou ela que resolve essa parada. Eles têm experiência nisso. Por quê? Somos vistos por todos os homens. Então nós vamos ser nessa sobreedificação o máximo, meu irmão. E seremos exaltados. Agora, como você tem Cristo e lavado pela palavra, a soberba nunca vai te alcançar. Porque você fala com humildade e mansidão. É o que Jesus ensinou. E aprendei de mim, que sou manso e o quê? E humilde de coração. Então a humildade e a mansidão são fruto do Espírito que tem que fluir na minha vida e na sua vida. Mansidão, humildade, decência, ordem, você tem tudo isso. A sua boca fala palavras de vida, de sabedoria, e as pessoas terão prazer de assentar contigo. Então, quando nós abrimos a boca, nós abrimos com sabedoria. E quem ouve a gente, o que acontece? Encontra o quê? Descanso. Descanso. Então, quando você fala, o que você está provocando? Guerra ou paz? Então, nós temos um mundo religioso para nós ganharmos. E eles são milhões. Milhões e milhões. Nós precisamos de trazer eles nesse conhecimento. Então, você tem que ter um espírito de sabedoria e de humildade para saber como lidar com esse povo. Porque eles têm que descansar ao ouvir a mim e a você. Assim é, pessoal? Então, Paulo diz que nós somos carta lida por todos os homens. Carta de Cristo. Cristo em vós. Você transmite isso e eles vão realmente ver
quem somos. E por isso você tem que ter o quê? Um padrão. Qual é o padrão? Paulo sempre foi. Tem o edificador que olhou o padrão e trouxe ele, como ele diz, né? Sede meus imitadores. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a visão é Paulo, né? No fundamento que serve de base para nós, na edificação e na sobre-edificação. Então, hein? 1 Coríntios 11, 1. Então, nós temos que ter essa imitação, esse padrão. Por isso que nós falamos muito de Paulo. Eu estava no dentista, que me ouve, eu mando as palestras para ele, ele é pastor do sistema, e me aguenta. Então, tá bom. Né? Com muita dificuldade. Hein? Pelo menos escuta. Escuta, eu envio as palestras para ele, ele diz, é Paulo mesmo. Eu falei, até debaixo d'água. Não quero Paulo, não quero Pedro, João e Tiago. Admiro eles, beleza, mas o meu negócio é Paulo. Porque ele é o apóstolo do gentio. E foi o único que diz, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que que ele não falou que você tinha que ser imitador de Cristo? Diz o apóstolo José Luiz, é para que você não fosse para Jesus de Nazaré. Como sistema que não tem Paulo como padrão, aí eles vão para onde? Jesus de Nazaré. E eles tentam imitar Jesus de Nazaré. Tem um louco aí, como é que chama? Que veste até de Cristo, como é que chama? É João de Deus. Não, esse maluco aí, Henrique Cristo, e veste a roupa que ele vê Cristo segundo a carne, como judeu, e fala como ele, aquelas expressões estranhas. É assim, então todos, olhando quem? A Cristo. E é o que diz Paulo, 2 Coríntios 5,16, ele diz, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos mais deste modo. Então você e eu visualizamos quem? O ressuscitado, o Cristo de Paulo, né? Segundo a sua palavra, o meu evangelho, como diz Paulo. Então nós temos esse padrão e andamos por cima, por cabeça. Somos a sua imagem. As pessoas precisam de ver isso. Agora, para ver, você tem que acordar como Deus em Cristo te conduz sempre em triunfo. Você não vê Jesus de Nazaré e nem Paulo reclamando de nada. Porque eles tinham Cristo e sabia que tinham que passar pelas perturbações todas. Agora nós estamos numa outra etapa. Essa etapa é da sobre-edificação, que é de melhor e superiores promessas. Temos uma glória superior para aproveitar, pessoal. Você não tem que andar arrastando mais. Você não tem que andar chorando mais. O seu rosto tem que ser formoso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então você tem que ser alegre, feliz. Isso é dizer que Deus em Cristo te conduz. Porque hoje o que você ouve é só tristeza. Tudo aumentando, o preço disso, o preço daquilo. Oh meu Deus, como vou fazer? Vamos orar para Deus abençoar. Deus em Cristo não te conduz? Então você está perdido mesmo. Porque onde Ele conduz, você vê a situação. Mas você diz, eu triunfo sobre isso. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai ter para dar e emprestar, pessoal. Essa é a palavra de Cristo. Isso é triunfo. Isso é triunfo. Você tem alegria, porque o coração alegre constitui um bom remédio. O melhor remédio para a vida nesse corpo se chama alegria. Assim é? Assim é. Você recebe isso? Deus em Cristo nos conduz. Ah, papai, receba aí esse alimento. Ah, papai. Assim é.